Sabe, existe um princípio para o sucesso que, sinceramente, desafia toda a lógica humana. E hoje vamos mergulhar num momento de clareza assim impressionante lá no livro de Êxodo. É uma passagem que revela o segredo de uma liderança que não se abala e que, no fim das contas, redefine o que é de fato alcançar um objetivo. Mas antes da gente entrar de cabeça na história, vale a pena pensar numa coisa. Qual é a tarefa mais esmagadora que alguém pode receber? Pensa aí. Pode ser um projeto gigante no trabalho, um desafio familiar super complexo ou até uma meta pessoal que parece, nossa, quase impossível de alcançar. É essa a ideia de missão impossível que vai ser o nosso ponto de partida aqui. Ok, vamos ao cenário. Imagina a cena, o deserto, logo depois daquela saída dramática do Egito. O povo tinha acabado de cometer um ato de idolatria terrível com o bezerro de ouro, quebrando a aliança. O clima então era de pura tensão, sabe? De juízo iminente. E é bem nesse meio que o líder, Moisés, se vê diante de Deus recebendo uma missão que, olha, humanamente falando, era fracasso na certa. E a missão não era só sobre logística ou como atravessar o deserto. O verdadeiro desafio, o X da questão, era o povo. Pensa bem, Moisés precisava conduzir uma nação inteira, com um caráter forjado pela escravidão e com corações que tinham acabado de se desviar em direção a uma promessa que naquele momento parecia estar por um fio. É que os desafios só iam se acumulando. Não era só um povo numeroso, era um povo de coração duro, teimoso e que tinha acabado de se rebelar. O próprio líder Moisés admitia que não era um grande orador. A jornada pela frente? Longa. E o destino, embora prometido, era desconhecido. Sinceramente, era a receita completa para o desastre. E aí, no meio dessa pressão toda, uma pressão esmagadora, e depois de Deus ameaçar retirar sua presença direta do meio do povo, o que a gente esperaria? Que Moisés pedisse perdão, certo? Ou mais recursos, um caminho mais fácil? Mas não. É exatamente aqui que Moisés revela sua prioridade fundamental, com um pedido que redefine toda a missão. A gente precisa fazer uma pausa para absorver o peso dessa declaração. Moisés está dizendo basicamente o seguinte: a terra prometida, sem a sua presença, ela não tem valor. O destino não importa se o Senhor, que é a fonte de toda a bênção, a nossa identidade, não estiver com a gente na jornada. É aqui que está a profunda sabedoria de Moisés. Ele entendeu que o maior trunfo que eles poderiam ter não era um mapa, não eram provisões, nem mesmo o destino final. Era a presença de Deus. Sem isso, a terra prometida seria só mais um pedaço de terra, e o povo de Israel apenas mais um povo. O ponto crucial então é este: o verdadeiro sucesso, seja na fé, na carreira ou nos relacionamentos, não é medido pelo que se tem, mas por quem se tem por perto. A presença divina é a única garantia real de propósito. Essa clareza de Moisés estabelece um contraste muito poderoso. Um tema que a gente vê ecoando por toda a narrativa bíblica: a escolha entre a presença e a provisão. Pensa só, recursos materiais como prata e ouro, ou mesmo os melhores planos estratégicos e a força humana, tudo isso tem seu lugar, claro, mas é fundamentalmente finito. Já a presença divina, por outro lado, bem, aí a conversa é outra. Ela é a fonte do valor eterno, da direção verdadeira e de um propósito que transcende qualquer circunstância. E olha que interessante, essa não é uma ideia que ficou presa lá no Antigo Testamento. Centenas de anos depois, no livro de Atos, o apóstolo Pedro expressa a mesmíssima prioridade. Sem recursos materiais, ele oferece algo infinitamente mais poderoso: a autoridade que flui da presença de Deus. A clareza de Moisés sobre suas prioridades nos dá uma janela para entender a formação de grandes líderes. A história dele mostra que os desafios não eram um obstáculo para sua liderança, eram, na verdade, o instrumento que a forjou. Existe uma verdade universal aqui, não é? O verdadeiro caráter, a resiliência, a sabedoria não nascem na tranquilidade. São qualidades forjadas no fogo da adversidade, quando uma pessoa é forçada a depender de algo muito maior que si mesma. A jornada de Moisés serve como um modelo atemporal. O chamado veio na simplicidade da vida dele como pastor. A adversidade, primeiro na corte do faraó e depois no deserto, testou e moldou seu caráter. E, finalmente, a missão o forçou a uma dependência total da presença de Deus. A mesma presença que ele declarou ser sua única condição para seguir em frente. E para a gente ir concluindo essa análise,
A história de Moisés nos convida a refletir sobre o que é, na nossa vida, absolutamente inegociável. A conclusão desta reflexão é, ao mesmo tempo, simples e profunda. Recursos vêm e vão, planos falham e a força humana se esgota. Mas, como Moisés entendeu, nada nesse mundo pode substituir ou sequer se comparar à grandeza e ao valor da presença de Deus. E assim, a reflexão final permanece. No meio das jornadas da vida, com todas as suas promessas e desafios, o que se revela como a condição inegociável para avançar? Qual é o único elemento sem o qual não se deveria dar o próximo passo?